Bom dia para você que acompanha as redes sociais do Alum Online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou aqui com a nutricionista do Hospital Santa Mônica, Jaine Mazon, e ela vai conversar conosco um pouquinho sobre o emagrecimento e estratégias dentro da nutrição para ajudar nesse processo. É depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Derso Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu havia comentado, hoje eu estou aqui com a nutricionista Jaine Mazon e a gente vai falar um pouquinho sobre o emagrecimento. Seja muito bem-vinda, Jaine. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer a gente estar debatendo esse assunto, que inclusive é um das minhas especializações, né, a questão do emagrecimento. E Jaine, para a gente iniciar a nossa conversa, então comente um pouquinho quais são as principais orientações que você passa para os pacientes que te procuram em busca do emagrecimento. Eu acho que um primeiro ponto e o mais importante é a pessoa estar disposta a enfrentar aquele processo. Não é porque a mãe quis, não é porque o namorado, o marido quis, não é porque o médico falou que precisava que o processo vai se consolidar. A pessoa tem que querer mesmo, estar disposta. E não é disposta a ter o resultado em si, mas disposta a passar pelo processo, né? Que não é simples, não é fácil. A obesidade, o excesso de peso, enfim, ela é uma condição, ela é uma doença e tem toda uma alteração metabólica, né? Então eu acho que principalmente tem que querer muito, tem que querer. Então é essa força de vontade mesmo de ir por conta própria, né? Em busca do atendimento. E assim, a gente ouve falar hoje sobre muitas estratégias de emagrecimento, a gente vê muita coisa sendo divulgada nas redes sociais, sendo divulgada na mídia. Com relação a todos esses métodos, quando que a gente pode dizer que os métodos são saudáveis, né? Quais estratégias são saudáveis nesse processo de emagrecimento e quais métodos, os principais métodos que se ouve falar que as pessoas devem manter distância? Na verdade, o que tem que contemplar uma alimentação saudável, uma dieta, é os nutrientes que a pessoa precisa para ter uma nutrição adequada, né? Agora, a estratégia que vai ser utilizada para atingir o objetivo, desde que ela compreenda essa questão, né? E que seja adequada para a pessoa, que contemple uma rotina que a pessoa costuma seguir. Então, eu acho que a gente tem que correr muito de métodos que se propõem imediatistas, que vão resolver agora e que você precisa abrir mão de muita coisa para entrar naquela estratégia, porque além de pensar no resultado, a gente precisa pensar na manutenção disso, né? Uma rotina muito diferente da nossa, que faça a gente, demanda muita energia para a gente mudar aquilo, é difícil a gente manter a longo prazo. Então tem que cuidar bastante com essas coisas que prometem muito resultado, muito milagre, uma coisa muito fácil. Porque como eu já falei, o processo ele não é tão fácil assim, né? A gente tenta fazer com que ele seja o mais prazeroso, o mais simples possível. E que a alimentação, a dieta, principalmente que ela seja adequada para a pessoa. E não o contrário, não a pessoa precisar mudar a vida em prol
desse planejamento, né? Eu acho que isso é importante trazer para as pessoas, porque muitas vezes se busca essas mudanças radicais, né? E por mais que a pessoa consiga manter um tempo e tenha um resultado, é algo que vai ser a longo prazo difícil e não vai trazer qualidade de vida para a pessoa a longo prazo. Então, acho que buscar realmente essa mudança no estilo alimentar como um todo, seria isso? Exatamente, é importante que os principais pontos da vida da pessoa sejam planejados a longo prazo. A gente pode usar estratégias que sejam de curto período, que sejam talvez um pouco mais restritivas, mas a gente tem que pensar no curto, no médio e no longo prazo, né? E sobre o papel do nutricionista na elaboração desse planejamento alimentar? Qual que é a importância desse atendimento individualizado e quais os principais erros as pessoas cometem ao tentarem emagrecer por conta própria? Eu acho que o nosso papel enquanto nutricionista é importantíssimo e eu vejo nós como ferramentas para facilitar, para ajudar a pessoa e não para complicar, daqui a pouco trazendo alguma coisa que não é adequada para a pessoa, que a pessoa não consegue comprar, que a pessoa não consegue ter tempo para fazer aquilo, né? E eu sempre digo assim, que todo mundo deveria passar por um nutricionista um dia na vida, não por questão só de um objetivo, de emagrecimento, de ganho de peso, mas para adequar a alimentação em prol da qualidade de vida, né? Nós temos a noção e a visão de coisas que outra pessoa não tem e às vezes a pessoa está sofrendo com uma questão que era alimentar, mas a pessoa nunca associou que fosse aquilo. É qualidade de vida, é dormir bem, é o intestino funcionar bem, questão de humor interfere muito a alimentação, disposição. Então não é só em prol de um objetivo estético, mas da qualidade de vida. E viver bem e viver melhor. Não é só viver mais, mas viver mais e melhor. E no consultório, quais são os principais pontos que você identifica para trazer uma dieta específica para aquele paciente? Como é esse processo de avaliação de qual seria o planejamento alimentar adequado? Eu busco conversar com o paciente numa primeira consulta, a gente faz uma anamnese que chama, né, para entender a rotina, para entender as dificuldades desse paciente, os objetivos, enfim, para planejar algo bem específico dentro dessa realidade desse paciente, né? Então, justamente faz toda essa avaliação num primeiro momento para aí estabelecer quais seria o melhor para o paciente, não só nutricionalmente falando, né? Isso. Mas levando em conta toda a rotina. É claro que a parte técnica, né, das necessidades nutricionais, o que está faltando, o que não está faltando, o que está sobrando na alimentação, então isso é bem importante. E também a adequação dentro da realidade daquele paciente, seja de tempo, de questão financeira, da logística toda, né, que envolve isso. E quais seriam as principais características presentes no prato de um paciente que busca emagrecer? O que não pode faltar e o que ele deve manter maior distância? Não pode faltar qualidade e quantidade. Principalmente pensando em emagrecimento, a gente precisa pensar em volume de comida, em saciedade, né? A pessoa está em um processo de emagrecimento, ela precisa sentir o menos fome possível, né? Então a gente tendo um prato cheio, colorido, variado, com bastante legumes, verduras, uma proteína de boa qualidade, um carboidrato também de boa qualidade, contemplando todos os nutrientes ali nesse prato e que ele gere uma saciedade e prazer também, né, para a pessoa na hora de fazer a refeição. Isso é bacana comentar porque muitas pessoas têm esse medo de fazer dieta por pensar que eu não vou conseguir mais comer o que eu gosto, eu vou ter que comer só saudável, comer só salada. Queria que você comentasse um pouco qual a sua opinião sobre o que você fala muito hoje também de refeições livres dentro do planejamento alimentar. O que você pensa sobre isso? Na linha que eu sigo de trabalho, eu procuro adequar e incluir alimentos que são importantes na alimentação daquela pessoa, né? Porque o alimento, ele não é só alimento, ele não é só uma fonte de nutrientes, por mais que biologicamente falando, a principal função, né, do alimento é trazer os nutrientes que a gente precisa. Mas a gente não pode ignorar o fato de que o alimento também é um carinho da pessoa que
da avó, um carinho da mãe, é um sentimento, é uma emoção, é uma reunião, une pessoas, né? A gente comemora, a gente faz uma reunião, a gente discute assuntos em volta do alimento. Então, eu acho que isso é bem importante e adequar isso, jogar na alimentação da pessoa é importante. Não trabalhando como uma refeição livre em si, mas como momentos pontuais, assim, da rotina, do final de semana, de uma socialização daquela pessoa. Mas eu não costumo trazer como uma refeição livre, um dia para comer à vontade, mas de forma calculada e organizada. Certo. E é importante trazer esse assunto e que isso também colabora com a educação alimentar do paciente como um todo, né? A longo prazo vai ser mais fácil de manter se ele conseguir encaixar isso na rotina dele. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, após atingir, por exemplo, o limite de peso desejado, conseguir emagrecer aquilo que queria o paciente, qual a importância dele manter essa educação alimentar e continuar com os novos hábitos dali para frente? Eu diria que mais difícil e mais importante do que perder o peso, né? No processo do emagrecimento, no caso, é o manter, o como a gente vai manter. E aí um problema grande de dietas restritivas, que a gente vê muito difundido por aí, é essa questão, como que eu vou manter isso aqui? Né? Por uma semana, 2 comendo muito menos ou excluindo totalmente alguns alimentos, a gente consegue manter. Mas e depois, a longo prazo? Então, eu costumo dizer que perder peso é relativamente fácil. Agora, manter isso que é difícil. Por isso que eu pego nesse ponto de que a gente precisa manter coisas que são importantes pra gente de forma quantificada, né? Organizada. Ter esses momentos de lazer, de comer algum alimento fora ali. Isso é a questão... Isso é uma alimentação saudável. Isso é um planejamento saudável, né? E qual o papel dos exercícios físicos em todo esse processo? É possível emagrecer sem realizar exercícios físicos? É possível emagrecer sem exercício físico. Eu diria que está muito mais na alimentação do que no exercício o gasto calórico em si, porque para a gente deixar de consumir, sei lá, 200, 300 calorias, é relativamente mais fácil do que perder 200, 300 calorias num treino, né? Mas eu jamais tiro o mérito do exercício no processo em si, porque é ele que modula muitos dos nossos hormônios, ele controla bastante a ansiedade e isso ajuda automaticamente a seguir melhor o planejamento, a dieta, a ter resultado a longo prazo, a dormir melhor, a ter mais disposição. Então, eu acho que ele é um dos maiores aliados no processo de emagrecimento. Mas é possível, sim, emagrecer sem o exercício. Mas a importância desse trabalho multidisciplinar, né? Então, com certeza, é possível emagrecer sem o exercício, mas ele tem o seu papel de importância. Fundamental. Principalmente para manter essa perda de peso, manter esse resultado, que é o que a gente comentou antes, né? Que a gente precisa ter planos e atitudes a longo prazo para a gente manter isso, né? E o exercício entra ali como uma questão muito chave, né? E com certeza torna o processo mais prazeroso, né? Como você comentou, tem toda a questão hormonal envolvida e com certeza psicológica, né? Com certeza. Além dessa questão hormonal, psicológica, que o exercício ele ajuda muito, também ele acelera, né? Só a alimentação dá um resultado, com o exercício a gente tem um outro resultado, e aí a pessoa começa a perceber aquele resultado e se gostar mais, e entra muito na motivação, né? E para manter é muito mais fácil. E a motivação, agora que você tocou nesse ponto, qual que é a importância da motivação a longo prazo? O que você percebe, por exemplo, entre um paciente que chega motivado e um que está desmotivado? Aquele que se motiva ao longo do processo e aquele que se desmotiva. Como lidar com esses diferentes pacientes, né? E qual a importância da motivação no processo? A pessoa que está motivada, ela tende a ter mais resultados, a conseguir alcançar o objetivo mais facilmente. Mas a motivação, eu diria que ela é muito mais um pontapé inicial, para começar, para mudar, para iniciar alguma coisa. Agora, para a gente manter isso, a gente não acorda todo dia motivado, a gente não quer ir todo dia fazer o exercício ou comer aquilo que precisa, né, comer ali dentro do planejamento.
Então, eu acho que a motivação, ela dá o start, mas a disciplina é que vai manter a coisa funcionando. E é claro que vendo o resultado, a gente se motiva. Com motivação é muito mais fácil, é muito melhor, mas não é ela que vai definir o resultado também. Tem que ter o comprometimento do paciente ao longo do processo. Tem que ter o comprometimento, tem que ter a disciplina, porque nem todo dia a gente está motivado. E isso é para tudo, né? Nem no trabalho a gente não está motivado todo dia, em todas as áreas da nossa vida. Mas não é por não estar totalmente motivado que a gente deixa de fazer, né? E, Jaine, sobre os mitos, né? Hoje, acredito que em todas as áreas a gente vê muitos mitos sendo divulgados na internet, na mídia, muitas informações falsas. E eu acho que isso na nutrição, me corrija se eu estiver errado, tem muitos mitos e muitas desinformações, né? Que são divulgadas na internet e também, de certa forma, na mídia. Como lidar com essas informações? Quais seriam os principais mitos que você percebe relacionado à nutrição voltada ao emagrecimento e como os pacientes, as pessoas em geral, podem se precaver para não acabar absorvendo essas informações falsas? Essa questão das mídias sociais, ela revolucionou, né, toda essa questão e eu acho que é a nossa área da saúde em especial. Então, por um lado, vem aí muita informação boa e de qualidade. E de outro lado, tem muita desinformação, a gente não sabe no que acreditar e tudo mais. Eu acho que é bem importante procurar profissionais e pessoas de confiança naquela área, pessoas referências naquela área, para a gente confiar. Não acreditar em coisas que são difundidas ali, em informações sem muita procedência, um vídeo de alguém que você nem conhece, que nem sabe. Então, eu acho que é bem importante a gente ser bem crítico. Na verdade, a gente tem que ser bem crítico quanto à informação. Eu ouvi isso, tá, mas vou procurar outras opiniões, outras informações acerca disso para entender, né? E nada substitui o profissional qualificado. Isso a importância de ter esse atendimento individualizado. E para aquelas pessoas que, infelizmente, a gente sabe que não têm condições de buscar um nutricionista particular, quais opções elas têm para ter acesso a esse atendimento, mesmo que elas não tenham a condição de pagar hoje, como elas podem fazer para ter as informações corretas ou ter um atendimento? Buscando profissionais, eu acho que hoje nas redes sociais tu consegue ter esses profissionais referência. A gente tem o serviço de saúde do município, que também atua, né, com as nutricionistas que estão lá para ajudar essas pessoas que também precisam de um atendimento mais específico e individualizado, né? Certo, então realmente tem a necessidade de procurar esses profissionais, né? Então, as mídias acabam divulgando muito conteúdo e acho que isso acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas, né? Então é importante a gente trazer que tem a importância do atendimento, do acompanhamento profissional. E se tratando aqui dos suplementos e fitoterápicos, que muitos são divulgados também para o processo de emagrecimento, qual a sua opinião sobre eles? Eles podem ser utilizados conjuntamente com o tratamento? Não podem? Como é? Podem ser utilizados, inclusive são recursos que às vezes facilitam a vida, complementam alguma carência nutricional que a pessoa tem, daqui a pouco são um pouco mais convenientes para levar no trabalho, enfim, né? Mas eles são um complemento, um suplemento, como diz já o nome, né? Nada substitui a necessidade de seguir a alimentação correta, né? Muitas pessoas têm aquela visão de que vou tomar isso aqui, que não sei quem lá indicou, e vem muito dessa mídia, né? Porque toma isso que vai dar tudo certo. E acham que isso exclui a necessidade de seguir aquele planejamento, de ter uma alimentação saudável. E claro que também tem que saber qual o suplemento que é necessário utilizar. Muitas vezes não é necessário utilizar, e a maioria das vezes não é necessário utilizar. Por isso que precisa ter um acompanhamento adequado para saber o que pode, o que funciona, o que não funciona, o que serve, o que não serve para aquele caso específico, né?
E para as pessoas que sofrem com a compulsão alimentar durante esse processo, essa tentativa de emagrecer, ou que estão sofrendo com a compulsão alimentar quando procuram o nutricionista, como elas podem lidar melhor com esse processo? Quais as orientações você passa para eles? Na verdade, a compulsão alimentar diagnosticada, ela é tratada com os profissionais da saúde mental mesmo. E aí entra esse trabalho em conjunto, né? Do psiquiatra, do psicólogo e de nós, nutricionistas, que vamos tentar adequar a alimentação da melhor forma possível para evitar esses episódios, porque a compulsão em si, ela tem um gatilho que não é a comida, às vezes ela é a questão mental mesmo. Isso difere, é claro, de episódios de exagero, né? Quem nunca foi numa pizzaria e comeu exageradamente? Mas isso não é uma questão de compulsão alimentar, é um exagero, um excesso. Então a gente busca sempre estratégias, por exemplo, quando a gente a pessoa tem um evento que ela imagina que vai consumir bastante coisas, né? E o que as pessoas normalmente fazem? Ficam o dia sem comer para poder consumir naquele evento. Poder aproveitar. Na verdade, o ideal é a gente fazer as refeições de forma adequada para não chegar lá e exagerar, né? A gente vai elaborar estratégias dependendo da questão, de quais são as dificuldades do paciente, em quais momentos, quais os gatilhos que levam a ter esses episódios de exagero ou de compulsão alimentar, dependendo também qual é a questão, né? E para diferentes pacientes que estão em diferentes faixas etárias, eu não sei com qual, se tem alguma faixa etária que você trabalha mais, mas de uma forma geral, quais seriam as diferenças, por exemplo, ao elaborar uma dieta para uma criança que pode estar sofrendo com obesidade infantil, para um adulto ou para um idoso que também buscam o atendimento para emagrecer? O meu público mais específico é o adulto mesmo, né? Mas a alimentação de cada faixa etária ela é muito específica mesmo. Por exemplo, uma criança ela está em fase de aprendizado, de elaboração do paladar. Enquanto o idoso ele já está tendo dificuldades para sentir, para ter esse paladar. Então, a necessidade dietética, necessidade de nutrientes, as condições de cada fase são bem específicas, né, de cada um. Então varia realmente essa questão batendo mais uma vez na tecla do atendimento individualizado e levando todos os pontos em consideração, né? E com relação aos exames de sangue, qual que é a influência deles quando uma pessoa, por exemplo, está emagrecendo, mas não apresenta melhorias nos exames de sangue, ou quando ela não está com o peso desejado, mas os exames de sangue a princípio estão mostrando que ela está saudável, digamos assim, qual a influência disso no tratamento, o quanto isso importa dentro da análise que você faz na anamnese dos pacientes? Dificilmente uma pessoa que tem um exame alterado não vai ter melhorias quando ela muda o comportamento, quando ela muda a alimentação. É muito difícil. Mas em alguns poucos casos que eu já tive até hoje no meu histórico clínico, assim, por mais que a gente melhorou muito o exame, muitas vezes ele ainda ficou um pouquinho acima da média. Isso, nesse caso, a genética está ali influenciando bastante, mas é muito difícil e muito raro. E aí vem essa outra questão de que, eu sou um obeso, mas eu sou um obeso saudável. E pode acontecer, tem muitos obesos, muitas pessoas que têm excesso de peso, de gordura, que elas estão com os exames lindos e perfeitos. Mas até quando? Muitas vezes o obeso ou a pessoa com excesso de peso está com esse exame ok, mas isso não significa que ele está saudável e nem que esse exame não vai alterar, né? Porque por si só a obesidade já é uma doença, já é uma alteração. Então não dá para ser obeso e saudável. Então essa foi a entrevista, o Papo Saúde desta semana. Eu conversei aqui com a nutricionista que trabalha também no Hospital Santa Mônica, a nutricionista Jaine Mazon, que prestou todas essas informações que com certeza serão muito valiosas a todos vocês que nos acompanham. Lembrando sempre que o Hospital Santa Mônica trabalha com diversas especialidades médicas, trabalha também com os serviços de apoio, nutrição, fisioterapia e diversas outras áreas da saúde, sempre para trazer o melhor atendimento para você.
Eu agradeço especialmente a todos vocês que nos acompanharam e também a Jaine, que esteve aqui conosco e bateu esse papo, que com certeza agregou muito. Eu é que agradeço a oportunidade e sempre reforçar que nós só vivemos porque comemos, né? Então a forma que a gente come, a forma que a gente se alimenta define como a gente vive, se a gente vive bem, se a gente otimiza a nossa disposição, o nosso humor. Então tudo isso vem ali da nutrição. Eu sou suspeita a falar, né? Mas é um ponto muito importante de a gente pensar em algum momento da vida. Com certeza, e é muito bom que hoje as pessoas estão se preocupando mais com isso, estão percebendo como a alimentação saudável acaba influenciando em todas as áreas da vida dela, né? Seja na vida pessoal e também no desempenho profissional de suas atividades. Então, com certeza, é muito bom trazer essas informações e que bom que as pessoas estão se preocupando mais e buscando cuidar cada vez mais da sua saúde também por meio da nutrição. Então, muito obrigado novamente a todos vocês e até a próxima.